Fala galera, vamos começar o nosso estudo agora na matéria Direito Penal, certo? Vamos iniciar o nosso estudo, Direito Penal, que vai cair no edital da gente, tá lá no edital, título 1, 2 e 3. Tá bem escondidinha lá no título, lá na matéria Legislação Policial Militar. Lá no finalzinho pode ver lá, Decreto-Lei, o número do Decreto-Lei, título 1, 2 e 3. Vamos começar agora pelo título 1, beleza? Galera, Direito Penal é uma matéria tranquila, basta você estudar com cautela esses primeiros artigos. É um pouco teórico. O que vai cair na prova de vocês é a parte geral, que é diferente da parte especial. A parte especial, geralmente, ele coloca lá os crimes em espécie, matar, roubar, furtar. Já a parte geral é a parte mais teórica, a parte mais de procedibilidade, tá certo? Fala de território, fala o que é legítima defesa, enfim. E já a parte especial, que é o segundo livro do Código Penal, fala mais dos crimes. E o que vai cair para vocês é a parte geral, beleza? Então vamos na tela começar o nosso estudo de Direito Penal, beleza? Como eu havia falado a vocês, o que vai cair na prova de vocês é a parte geral, o título 1, o título 2 e o título 3, beleza? Vamos trabalhar. O título 1, ele já inicia falando da aplicação da lei penal, ou seja, como é que essa lei penal vai ser aplicada num caso concreto. Vai falar uma partezinha dos princípios da legalidade, vai falar em princípio da bandeira, vai falar em princípio da extraterritorialidade. Vamos trabalhar ela, tranquilo? Vamos começar. O primeiro título, ele começa com a anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem uma lei anterior que o defina. Por aqui. Ou seja, para que eu cometa um crime, tem que estar descrito anteriormente na legislação penal que aquela conduta que eu realizei lá é criminosa. Ou seja, primeiro o legislador prevê uma conduta criminosa para depois, quando o agente executar aquela ação, estará tipificado. O que é tipificado, professor? É um tipo penal. Está lá o tipo penal, matar, roubar. Então, primeiro tem que estar no papel, tem que estar na legislação, para depois, quando o cidadão realizar aquela conduta ser considerada crime. Ou seja, não existe crime sem uma lei que o defina, o que, galera? Anteriormente. Olha lá, anterioridade da lei, beleza? Então, já se ligue por aí. Professor, tem um princípio que fala sobre isso. Daqui a pouco eu falo sobre ele. Não existe crime sem uma lei que definiu ele anteriormente, certo? Anteriormente a quê? Anteriormente a conduta. Também não há uma pena, ou seja, uma punição sem prévia descrição legal. A mesma coisa. Não vai existir um crime que não esteja escrito antes do cometimento do crime, como também não vai ter uma punição, não vai ter uma pena sem também essa punição estar prevista em lei. Isso é o princípio da legalidade. Professor, eu estava imaginando aí que isso aí era um princípio da legalidade. Professor, é aquele que a gente estuda direito administrativo? É a mesma coisa do direito administrativo. Tem que respeitar a legislação, ou seja, uma conduta só pode ser criminosa se tiver uma lei. Primeiro, tem que ter uma lei, que é o princípio da legalidade, e outra, tem que ter uma lei anterior, que é o princípio da anterioridade. Ah, professor, me liguei agora. Então, o princípio da legalidade, que ele está exigindo aqui, que esteja descrito em lei, tem que estar definido em lei também, que é o princípio da legalidade. Só isso, professor. Tem mais outro princípio? Claro que tem outro princípio. Qual o princípio, professor? Princípio da anterioridade. Tanto da legalidade está aqui, que exige lei, como o princípio da anterioridade, que essa discriminação legal tem que ser feita antes do cometimento do crime. Tranquilo? Fácil. Dá para destruir as questões? Vamos embora trabalhar. O princípio da legalidade e o princípio da anterioridade compõem os princípios da reserva legal. O que é reserva legal? Essa matéria é reservada à lei. Reservada à lei. Só isso. Ou seja, nenhuma pena poderá ser aplicada se não houver sanção pré-existente correspondente ao fato pré-existente. Tem que existir antes. Beleza? Fácil. Segue o nosso barco. Professor, tá fácil demais. E é fácil mesmo, viu, galera? Às vezes a gente que confunde um pouco e mistura. Vamos estudar agora, galera, a lei penal no tempo. A lei penal no tempo. Como assim, professor? O que acontece se o camarada comete um crime agora, ele atira numa pessoa, essa pessoa não morre agora, morre depois? Eu pergunto a vocês, o tempo do crime é no momento que eu atiro, no momento que o cara morre. Mas, professor, que consequências tem isso? Várias consequências. Se o cara for menor de idade e atirar num cara, o cara morre depois, quando ele é menor de idade, acontece o quê? Uma das nuances do tempo do crime é essa. Para prescrição penal,
para imputabilidade, várias consequências são importantes quando a gente define o tempo do crime. Beleza? Isso foi só um exemplozinho rápido. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Para por aqui. Olhe que interessante. Ninguém pode ser punido, responsabilizado por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Professor, me explica esse negócio que eu não entendi. Olhe bem. A legislação está dizendo que existia um crime na lei. Quando foi com o tempo, a lei disse que aquela conduta era crime. Por exemplo, o crime de adultério. Antigamente, o homem casado que se envolvesse com outra mulher, estando casado, ele cometeu o crime de adultério. Professor, hoje é crime? Não mais. Então, ninguém pode ser punido. Imagine que eu sou casado e cometi o crime de adultério. Eu tive um relacionamento com outra mulher, casei com outra, enfim, tive um relacionamento com outra mulher. Fato que lei posterior veio uma lei, isso é fato, hoje adultério não é mais crime. Veio uma lei posterior e disse que adultério não é mais crime. Deixa de considerar crime. Como é o nome disso, professor? Abolício criminis. O nome disso é abolício criminis. Está lá na tela. Abolício criminis. O que é isso? O crime, ele foi abolido do sistema. O crime foi abolido. É o exemplo do adultério. O crime que o camarada fez. Outra consequência. Se eu cometo o crime de adultério e estou respondendo legalmente pelo crime de adultério, vem uma lei posterior e deixa de considerar crime. Acontece o que comigo? Vamos para a tela. Vamos para a tela para explicar a vocês. Cessando, em virtude dela o quê? Da extinção, a execução, se eu tivesse preso por adultério, eu seria solto, e os efeitos penais condenatórios. Ou seja, se alguém está respondendo tanto a execução, ou seja, teoricamente se estiver preso, essa pessoa vai ser solta, porque vai cessar, e os efeitos da condenação. Ou seja, o seu nome vai estar no rol dos culpados, como outras consequências de quem vai preso. Tudo isso será extinto. Por quê, professor? Abolício criminis. Se o crime não existe mais, não faz sentido um camarada estar preso se aquela conduta não é mais criminosa. E os efeitos da condenação penal também não faz mais sentido se o crime for extinto. Tanto a execução quanto os efeitos penais serão abolidos. Beleza, galera? Então, de novo, ninguém será punido por fato que lei posterior deixou de ser crime. Está preso ou está respondendo? Deixou de ser crime, acaba o processo. Se o camarada estiver preso e abolir o crime, ele vai ser solto e os efeitos penais serão extintos. Abolício criminis. Tranquilidade, galera? Beleza? E isso aqui, professor, o que quer dizer? Irretroatividade da lei penal. O que quer dizer? Em regra, a lei penal ela não volta no tempo, ela não retroage. Salvo para quê, galera? Salvo para beneficiar o réu. A regra é irretroatividade da lei penal. Então, a lei penal, ela não volta no tempo. Não volta no tempo. Ela só volta para beneficiar. Então, você imagine que o camarada vai preso por uma pena de 10 anos, tráfico de drogas. Preso por 10 anos. Depois de 2 anos, a pena aumenta para 50 anos. Essa pena de 50 anos para o traficante, ela vai voltar para prejudicar o cara? A lei não muda, que é novatio legis impejus, não volta. Agora, volta no tempo para beneficiar. Novatio legis impelius. Isso cai na prova de vocês, beleza? Segue o barco. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favoreceu o agente, lembra do exemplo que eu dei, viu? Aplica-se aos fatos anteriores. Eu não cometi o crime de tráfico lá atrás, ainda que decidido por sentença condenatória transitada e julgada. Eu já estou lá preso respondendo. Ou seja, a lei volta no tempo apenas para beneficiar. Retroatividade penal, benéfica. Ou novatio, nova lei, in melius. Ela volta para melhorar. Não pode novatio legis impejus. O exemplo do traficante. 10 anos respondendo por tráfico. A lei aumentar para 50 anos. Eu vou aumentar para 50 anos, não pode voltar no tempo para piorar. Eu estou respondendo pelo crime de tráfico, 10 anos. Depois de 2 anos respondendo, vem uma lei que diz que é 5 anos. A lei volta para melhorar? Volta. Se eu estava preso por 10 anos, agora eu vou ficar preso por 5 anos. Como é o nome disso? Retroatividade da lei mais benéfica. A lei só retroage para beneficiar o réu. Mas, professor, eu quero saber da regra. Qual é a regra? A regra é irretroatividade da lei penal. Em regra, a lei penal ela não retroage. Ela só retroage para beneficiar novatio legis impelius e nunca novatio legis impejus. Beleza? Professor, estou achando fácil.
Fácil, fácil, fácil. Tinha um pouco de dificuldade nesse assunto, mas agora ficou fácil. E é fácil mesmo, não tem mistério. Direito não tem mistério, é só você saber estudar e saber fracionar o artigo. Estudar o artigo por pedaços, por frações, que você destrói, desenrola qualquer questão. Beleza? Vamos embora. Lei excepcional ou temporária. Vamos explicar rapidinho aqui. O que é algo excepcional? É algo atemporal, né? Excepcional. Excepcionalmente eu vou permitir que você faça isso. Excepcionalmente eu vou comprar aquilo. Excepcionalmente eu faltei o trabalho. Excepção é o quê? Algo raro. É uma exceção. E o que é algo temporário? Algo temporário é algo que passa rápido, é algo que tem início para começar, início para terminar. É algo que foi determinado um tempo. É isso. Lei excepcional, algo escasso, algo raro. E lei temporária, lei que tem tempo para iniciar, tempo para começar. Vamos para a tela. Com essa explicaçãozinha rápida, vamos trabalhar. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Isso é lógico. Como assim, professor? Não entendi. Vou dar um exemplo de lei temporária e um exemplo de uma lei excepcional. Uma lei excepcional, uma catástrofe. Imagine que um furacão invadiu o Brasil, quebrou, bagaçou tudo. O Congresso Nacional pode criar uma lei e dizer: quem roubar nesse período, pena de morte. Professor, pode? Pode. Uma lei excepcional. Lógico, professor, pena de morte, não pode pena de morte. Não, tá, beleza. Quem roubar qualquer coisa no período da catástrofe, do furacão aqui no Brasil, um roubozinho, a pena vai ser 30 anos. Pode, professor? Pode, porque é uma lei excepcional. No tempo do furacão lá foi uma exceção. Beleza. Aí eu roubei alguma coisa no tempo do furacão. Quando acabar o período da exceção lá, que acabou o transtorno lá do furacão, eu continuo respondendo? É lógico, é óbvio. Decorrido o período de sua duração cessada, assim que o determinaram, aplica-se o fato praticado durante sua vigência. Claro, se não fosse assim, o cara roubava, depois a lei acabava, não respondia por nada. Então, na lei excepcional ou temporária, os crimes geralmente eles são aumentados, porque é um período temporário. Para quê? Para evitar que você cometa crimes. Depois que passa o período da temporária ou da lei excepcional, quem cometeu crime naquele período, as penas serão correspondentes ao período que você cometeu. Ah, professor, mas depois as penas vão voltar. Nesse caso é uma exceção. Lógico que a pena de roubo não é 30 anos, vai voltar, tá certo. Mas nesse caso aí, é uma lei excepcional ou temporária e você continua respondendo pela pena de 30 anos. Beleza, galera? Segue o barco. Esse efeito que eu acabei de falar agora é o efeito da ultraatividade da lei penal. Ou seja, a lei penal, tanto excepcional quanto temporária, foi lá atrás, ela é ultrativa. Os efeitos dela serão ultrativos. Ela vai passar o período dela e ela ainda vai ultrapassar ainda, logo após os efeitos dela ainda continuam. Beleza? Seguindo aqui. Como o próprio nome diz, as leis são criadas, elaboradas para situações excepcionais ou temporárias. A lei excepcional é criada para vigorar sob determinadas condições excepcionais. Uma calamidade, uma guerra, a Copa do Mundo. Sua vigência se dá apenas no período de tais condições. Acabou essas condições, não tem mais necessidade. Segue aqui. Outra característica das leis excepcionais ou temporárias: autorrevogação. Acabou o período da excepcionalidade, acabou o período da temporariedade lá, ela é autorrevogável. Professor, ela se revoga. Então, se você cometeu crime, já não é mais 30 anos. Mas quem cometeu, continua no tempo. Pelo critério da ultraatividade da lei. A lei temporária é aquela que já nasce sabendo que vai morrer. Por isso que ela é temporária. É certa a data do seu início e a data do seu término. É uma lei que é criada para viger somente por um determinado período. Temporária. E dia de começar, dia de terminar. Excepcional. Vai durar enquanto durar a situação excepcional. Beleza? Segue o barco da gente. Vamos estudar agora o tempo do crime. Tempo do crime. Campeão de prova. Tempo do crime. E lugar do crime são tópicos que são campeões de prova para vocês. Mas vocês não vão errar porque é muito fácil. Vamos lá. Considera-se praticado o crime. Olha lá, se liga lá. Vou até falar devagarinho. Considera-se praticado o crime em relação ao tempo do crime. Qual é? No momento da ação. Tá, beleza. Tem omissão aqui. No momento da ação, omissão. Vamos focar só na ação. No momento da ação. Ainda
que seja outro o momento do resultado. Professor, como assim? Muitas vezes, o elemento comete um crime, depende do crime, em um determinado momento, e o resultado acontece em outro. Professor, me dê um exemplo, o melhor exemplo possível. Homicídio. Imagine que um assaltante vai assaltar a menina não entrega o celular a ele, ele pega e dá 5 estocadas na barriga da menina. A menina sai derramando sangue, o objetivo dele era matar. Qual o momento da ação aqui? Aí ela começa a sair sangue, vai para o hospital. Passa 2 dias internada, depois morre. Eu pergunto a vocês, qual é o tempo da ação? No momento que ele deu as facadas, numa segunda-feira, ou na quarta ou quinta-feira que ela morreu, que foi o dia do resultado. Nesse caso aí, crime de homicídio. O tempo do crime é o momento da ação. O momento da ação. O momento que ele deu as facadas na menina. É o momento da ação. Ainda que outro seja o momento do resultado. Ela morreu 2 dias depois. Isso aí é o tempo do crime. Beleza? Então, o tempo do crime é no momento da ação criminosa ou da omissão. Mesmo que ele não consiga o resultado do objetivo dele ali, venha acontecer depois, o tempo do crime é o momento da ação ou omissão. Beleza, galera? Tranquilo? O Brasil adotou a teoria da atividade. Temos a teoria da atividade, que é no momento da ação ou omissão. Temos a teoria do resultado, que é no momento do resultado. E temos a teoria da ubiquidade. Daqui a pouco eu falo das 3. Mas, para o tempo da ação aqui, galera, o Brasil adotou a teoria da atividade. E o que é que fala a teoria da atividade? O tempo do crime é considerado o momento da ação ou omissão. Ação delituosa. Mesmo que seja outro momento do resultado. O exemplo que eu dei. O cara deu 4 facadas na mina lá, queria matar ela, porque ela não entregou o celular. A mina morreu 2 dias depois. Para o tempo do crime, o que vale é o tempo da ação lá, das facadas, ou o tempo que a menina morreu? O momento que ele cometeu a ação. Beleza? Sim, professor, e daí? Já entendi. Eu quero saber qual é a consequência, que isso vai trazer para o mundo real. A título de prova eu já entendi. Mas eu quero saber qual é a consequência para o mundo real. Olha como é interessante. Estude direito penal achando interessante, curioso, seja curioso, que fica muito mais fácil você entender. Você vai entender agora. A teoria da atividade, na qual o que importa é o momento da conduta, omissiva ou comissiva delituosa, pouco importando o momento do seu resultado. Exemplo, o agente dá 5 tiros na vítima que ficou internado no hospital e só morreu 2 meses depois. Qual é o momento da ação? Do dia dos tiros. Não importa o dia que o cara morreu. Professor, mas eu quero entender. O meu objetivo é entender qual é a função do tempo do crime. Agora eu vou explicar. Vamos lá. Menor de 17 anos. Deixa eu pintar aqui. Menor de 17 anos. Atira na vítima. E esta só morre 1 ano depois. A pergunta que não quer calar. Menor de idade. Que comete homicídio. Menor de idade. Que mata uma pessoa. Ele comete homicídio. 17 anos, homicídio ou ato infracional? Menor de idade não comete crime de homicídio. Menor de idade comete ato infracional. Mas, professor, a teoria da ação, o cara morreu. Aí, nesse caso aqui, o menor de idade foi o que eu tiro? O menor de idade deu tiros numa vítima. Essa vítima só morreu 1 ano depois. 1 ano depois, o menor de idade tem 17 anos, obviamente já tem 18 anos. Ato infracional ou homicídio? Teoria da ação. O tempo que ele deu, os tiros na vítima lá, ele era menor. Se a vítima morreu depois que ele completou 18 anos, continua sendo ato infracional. Porque para o tempo do crime, o que vale é o momento da ação. Então, se esse jovem aí, ele vai responder, mesmo com 18 anos, vai responder por ato infracional. Mas, professor, já tem 18 anos. O que importa é o tempo do crime. E quando ele atirou na vítima, ele era menor. Se o resultado aconteceu depois, não importa. 17 anos, cometeu crime, ato infracional. Beleza? Entenderam? Isso é uma das nuances da importância do tempo do crime. Beleza? Tranquilidade total? Vamos embora. É isso aí. Professor, fale dessa exceção aí. Exceção, professor, crime continuado e crime permanente. Eu nem acho uma exceção, porque é o seguinte. O que é o crime continuado? O que é o crime permanente? Pense no exemplo de sequestro. Quando eu sequestro uma pessoa
e essa pessoa passou 10 dias sendo sequestrada. Melhor, 6 meses sequestrada. O sequestro se dá no momento que eu sequestro ela. O sequestro se dá no momento. O sequestro se dá no momento que eu sequestro ela. Ou todos os dias que ela está comigo, todo dia eu estou sequestrando ela de novo. E aí, pare para pensar. Sequestrei uma pessoa, uma vítima, 6 meses. O tempo do crime, nesse caso aí, o crime eu cometo no dia que eu sequestro ela, ou todos os 6 meses que eu estou sequestrando ela, ela está sendo sequestrada? Todos os dias que você está sequestrado, eu estou sequestrando você todos os dias. É um crime continuado, é um crime permanente. Nesse caso é um crime permanente. Todo dia que está sendo sequestrado, eu estou renovando o núcleo do tipo penal, sequestrar. Sua liberdade está presa. Ou seja, nesse caso aqui, o tempo do crime é todos os dias. Todos os dias. Então, se um menor de idade, exemplo, menor de idade, 17 anos, sequestrou uma vítima, e essa vítima passou 1 ano sendo sequestrada, ele tem 17 anos. A vítima foi solta 1 ano após. E aí, teoria da atividade ou uma exceção? Nesse caso, uma exceção. Por quê? Quando ele fez 18 anos, todos os dias ele está sequestrando você. Então, nesse caso aí, ele não vai responder como ato infracional. Ele vai responder como sequestro de crime normal, não como ato infracional. Por quê? Quando ele fez 18 anos, todos os dias ele está sequestrando você. Então, todo dia ele está praticando. É diferente do homicídio. Eu dou uns tiros em você e acabou. Você vai-se embora. Já o sequestro, não. Todos os dias está executando um tipo no penal. Então, se ele sequestrou você com 17 anos e meio e soltou você com 18 anos e meio, quando ele completou 18 anos, todo dia ele não sequestra você, então, no dia que ele completou 18 anos, você foi sequestrado, todos os dias está sendo sequestrado. Beleza? Tranquilidade. Vamos destruir na prova. Espero que vocês tenham gostado e vamos botar para arrombar. Vamos agora para territorialidade. Territorialidade. Beleza? Artigo 5º. Artigo 5º. O que fala territorialidade, professor? Quando vai ser aplicada a lei brasileira? Só isso. Primeiro você definiu o que é territorialidade. Existe a territorialidade geográfica, que é o Brasil, dentro do Brasil. Existe a territorialidade jurídica, que são lugares que não são no Brasil, mas também é considerado território brasileiro. Beleza? Vamos para a tela. Aplica-se, vamos lá, aplica-se a lei brasileira. Vamos ver onde é aplicada a lei brasileira. Professor, não era o contrário não, sem prejuízo aí. Eu inverti para facilitar para vocês. Aplica-se a lei brasileira ao crime cometido no território nacional. Professor, precisava estar no código isso? Se o crime é cometido no Brasil, a lei é brasileira. Isso é óbvio? Concordo com você. Isso é óbvio. Nem precisava estar escrito aí. Concordo. Crime aconteceu no Brasil, lei brasileira. Ah, um gringo veio aqui no Brasil e matou um brasileiro. Que lei ele vai usar? Lei brasileira, meu amigo. Eu quero saber do gringo e a soberania do Brasil. O Brasil é soberano. Se um brasileiro mata um brasileiro, no Brasil, não tem nem dúvida. Se um gringo vem e mata um brasileiro, no Brasil, lei brasileira. Território nacional, soberania, o que não falta é explicação para isso. Tranquilo? Certo. Já decore por aí. Por aí você já se ligou que é fácil. Fácil demais. Seguindo. Sem prejuízo. O que quer dizer sem prejuízo? Sem deixar de contar, sem excluir, não esquecendo, sem prejuízo das convenções, tratados e regras de direito internacional. Olhe para isso daqui. O crime acontece no Brasil, regra, lei brasileira. Sem ignorar, sem deixar de levar em consideração os tratados e convenções internacionais. Por isso eu quero dizer isso. Então quer dizer que pode existir uma lei internacional que crie uma exceção para essa situação? Tem. Do crime foi no Brasil e não vai ser a lei brasileira? Tem. Que princípio é esse, professor? Princípio da territorialidade mitigada ou temperada. O que é temperado? É lei brasileira misturada com lei estrangeira. Mas, professor, existe essa exceção? Existe. Professor, me dê só um exemplo, que se você me der um exemplo, eu mato a charada. Só se for agora. Imunidade diplomática. Então, fiquem sabendo que algumas situações, alguns crimes que um diplomata, quem é um diplomata? Um membro de outro país, está representando o país, comete um crime no Brasil. Tem situações que esse diplomata que comete o crime no Brasil, quem vai responder vai ser a lei estrangeira. É uma exceção? É uma exceção. Qual é a regra? A regra é, no Brasil, qual é a regra? Crime cometido no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Tem exceção? Tem. Convenções, tratados internacionais e regra internacional. Me diga uma. Princípio da territorialidade mitigada. Mitigada é amenizada, é detalhada. Mitigada quer dizer algo amenizado, algo misturado e temperado também.
E o exemplo é imunidade diplomática. Nesse caso aí, é uma exceção que não vai ser utilizada a lei brasileira. Beleza, vamos destruir na prova, segue o barco. Vamos lá, vamos continuar falando de territorialidade e quando é que a lei brasileira vai ser utilizada. Para os efeitos da lei penal, considera-se extensão. Olha só, já falamos que é território nacional. Agora vamos falar um pouquinho de extensão. Crime no território brasileiro, na área geográfica, tanto no solo, tanto subsolo, quanto espaço aéreo. Lembre-se, viu? Território é o solo, o subsolo e o espaço aéreo. Beleza? E ainda tem um mar territorial. Tranquilo? Agora vamos falar um pouco de extensão. Extensão do território brasileiro. Vamos lá. A banca adora esse tipo de questão aqui, viu? Preste atenção que a banca ama esse tipo de questão. Para os efeitos penais, considera-se como extensão, território nacional. Vá devagar, acompanhe comigo. Não precisa ler nas carreiras. Extensão território nacional. Vamos lá. Embarcação. Falou embarcação, você lembra de quê? Navios, né? Pense logo no navio. E aeronave brasileira. De natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Espera aí, deixa eu entender. Extensão do território brasileiro. Embarcações, ou seja, navios, qualquer tipo de embarcação, pense no navio. Aeronave, pense em qualquer tipo de aeronave, que estejam ou a serviço do Brasil ou sejam públicas, beleza? Então, se for um navio ou aeronave de repartição pública ou a serviço do Brasil, ela é considerada extensão do território brasileiro. Mas, professor, se estiver no Brasil, beleza. E se estiver fora? Vamos lá, vamos continuar. Onde, professor, essas embarcações são consideradas território extensão do território brasileiro? Olha lá. Onde quer que se encontre. Não importa se ela está no Brasil, se ela está no estrangeiro. Navio e aeronave pública ou a serviço do Brasil, ela pode estar em qualquer lugar do mundo, ela é considerada extensão do território brasileiro. Professor, é a soberania do país? Não vai se discutir a soberania. Se acontecer o crime, vai ser utilizado lei brasileira. Beleza? Tranquilo? Segue o barco. Continuando. Considera-se extensão do território nacional a aeronave, navio, embarcação brasileira. Aqui tem um detalhe, viu? Aqui estamos falando das particulares. No exemplo anterior eu falei as públicas e a serviço do Brasil. Agora estou falando das particulares. Ou mercantes ou propriedade privada. Resumindo, particulares. Que se achem ou no respectivo território brasileiro, aéreo, ou em alto mar. Cuidado com isso daí. Navio, mercante, navio. Resumindo, navio e aeronave particular, se ela tiver no espaço aéreo correspondente ou em alto mar, ela é considerada extensão do território brasileiro. Beleza? Beleza? Tranquilidade total? Segue o barco. Território brasileiro por extensão. É aplicável a lei brasileira. Parágrafo 2º, viu? É aplicável a lei brasileira aos crimes a bordo de aeronave e embarcação. Olha o detalhe aqui. Vou até pintar para vocês de outra cor. O que é que ele está falando aqui? Estrangeira. Fiz até uma marcação exagerada. Vamos lá. O crime foi praticado dentro de uma aeronave ou embarcação estrangeira de propriedade privada. Onde é que elas estão, galera? Em território nacional. Ou em voo aéreo correspondente, dá no mesmo território nacional. Ou em porto ou mar território brasileiro. Resumindo, território nacional. De novo, é aplicável a lei brasileira crime que aconteceu numa aeronave ou embarcação privada estrangeira no território nacional. Então, de novo, vem um navio estrangeiro, navio dos Estados Unidos para cá, navio privado, dentro do território nacional, nas águas brasileiras. Aconteceu um homicídio lá, lei brasileira. Um avião está passando por aqui pelo Brasil, um avião está sobrevoando o Brasil, aconteceu um crime lá, no avião privado, lei brasileira. Beleza? Tranquilo? É aplicável também a lei brasileira aos crimes praticados em aeronave, embarcação estrangeira particular, se essas estiverem em
território nacional. Beleza, galera? Tem um detalhezinho aqui que eu tenho que falar com vocês. Princípio da passagem inocente. Professor, o que é o princípio da passagem inocente? Tem uma exceção à regra. Existe o princípio da passagem inocente. Se essa mesma aeronave, essa mesma embarcação, lembre-se do navio, estiver passando pelo Brasil só para cruzar o país, ou seja, ele está passando pelo Brasil com destino a outro país, só de passagem. E por que a palavra inocente? De passagem entendi, professor. Se ele só tiver de passagem, não vai ser utilizada a lei brasileira. Isso é uma exceção. Isso é uma exceção. Tanto o navio quanto a aeronave estiver passando pelo Brasil só de rota para ir para outro país, não é utilizado a lei brasileira. Beleza? Mas, professor, o que quer dizer inocente? Inocente é que se essa aeronave e esse navio não trouxerem nenhum perigo para o Brasil, tipo afetar a soberania, um navio de guerra ou qualquer coisa do tipo. Tipo que passeio. Estiver passando pelo Brasil, cometeu o crime no espaço aéreo brasileiro e seguiu navio, cometeu o crime, passou direto, não será julgado pela lei nacional, pela lei brasileira. Beleza, galera? Tranquilidade total. Só de passagem. Se tiver só de passagem, não responde, isso é uma exceção. E outra, galera, se você está gostando do nosso conteúdo, entra lá no nosso site, hugodiascursos.com.br. Nós temos cursos para concursos policiais militares de todo o Brasil, tá certo? Clica lá, é só você olhar lá aqui na descrição do vídeo e adquira nossos cursos. Se você está gostando da qualidade do vídeo, você imagina a qualidade dos nossos cursos, tá certo? Valeu!